Então, eu converso agora com a Orieta Celeste Pescuma. Ela é diretora técnica da World Vision. Tudo bem, Orieta? Tudo ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, mas para falar da sua trajetória, precisamos falar também do seu avô, né? Do senhor Giuseppe Celeste. Tudo começou com ele? Conta um pouquinho para gente. Então, ele se formou na Itália, ele veio para cá, tem até aquela minha fotografia lá, acho que de navio, ele chegando, acho que eu já até mostrei para vocês. E aí ele foi fazer ele ficou na Bahia, depois ele ficou aqui prestando muito serviço aqui para o Hospital Matarazzo, né? E ele foi um excelente oftalmologista daquela época. Depois o meu tio João, que era um dos filhos, que continuou também com a oftalmologia, cirurgia e oftalmologia. E eles se dedicaram muito, e naquela época eram aqueles clínicos que realmente cuidavam, né, bem dos olhos das pessoas e de um todo, né? E realmente eram oftalmologistas excelentes. Hoje também temos oftalmologistas excelentes. Sim, com certeza. Ele foi o médico fundador de um hospital. Foi do Matarazzo, do Hospital Matarazzo, o médico fundador. Né? Quer dizer, muita história para contar aí, né? Já vem de É longa data. verdade. Então, hoje a sua empresa é uma empresa de lentes de contato, né? Então, tudo começou lá atrás com o seu Isso. avô. Isso, e aí, na verdade, depois meu pai era engenheiro ótico, aí eles resolveram montar uma surfaçagem. O que é uma surfaçagem? Surfaçagem é justamente a fábrica que faz as lentes para óculos. Aí foi quando eu vim trabalhar com eles, que eu tinha 20 anos, 22 anos, na verdade. Então, comecei na fabricação de lentes de cristal, lentes de óculos. Depois disso é que eu entrei para a lente de contato. Em 68 eu entrei no ramo, na surfaçagem, e em 74 eu já entrei para a lente de contato e estou até hoje na lente de contato. Na lente de contato eu comecei como adaptação de lente, centro de adaptação de lente, naquela época tinha-se isso. Naquela época não eram muitos oftalmologistas que faziam lente. Hoje quase todos os oftalmologistas são especializados em lentes. Então, naquela época, eu procurava a melhor lente no mercado e fui procurar, então, a melhor lente no mercado lá fora. E um dia, um japonês também chegou para mim e trouxe umas lentes inglesas. Olha, Uriel, experimenta essas lentes. Eu experimentei, achei maravilhosa. E aí foi quando eu fundei a fábrica World Vision, né, Visiotech, para montar essa prestação de serviço. Então, nossas lentes, na verdade, elas vinham quase que todas semi-acabadas. Elas vinham só com a parte da hidratação aqui no Brasil. Toda essa outra parte, essa toda tecnologia vinha de lá. E eram lentes, são lentes muito confortáveis, são lentes que dão muito bom resultado. E, na verdade, quando eu estiver me estendendo muito numa pergunta, você pode fazer um sinalzinho assim que eu paro. Mas, na verdade, a lente de contato é o seguinte: quando você tem um paciente, seja o que ele tem, você tem que procurar, entre todas que você tem na sua mão, o que, na verdade, fica melhor. E é aí que é uma boa adaptação de uma lente de contato. Não é pelo preço, nem sempre a mais cara é a melhor. Às vezes, a mais barata é que fica melhor. Sim. E meus clientes são aqueles clientes que têm ceratocone, que têm pouca acuidade visual. Então, quando você faz uma lente dessa especial, ele tem uma visão muito baixa e, de repente, com uma lente dessas, ele vai para 100% de visão, você fica muito feliz. Mas a minha principal função, realmente, que eu ofereço mesmo, é os meus préstimos, meus serviços e a World Vision, que são para oftalmologistas, né? E para óticas, que são especializadas em lentes de contato. Então, eu presto todo o serviço técnico para eles. Muito bem.
Bom, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, Orieta, como que você avalia, né, a evolução do mercado de lentes, desde que você começou a sua carreira, né? Lá na década de 70 até hoje, né? Mudou muita coisa? Com certeza, Nossa né? Senhora! Naquela época, quando eu comecei, a principal concorrente nossa era a Solótica, né? E ali, na verdade, você só tinha as lentes rígidas. Então, você experimentava aquelas lentes rígidas no paciente, matéria-prima era metilmetacrilato, que são acrílicos. Hoje, essas matérias-primas têm uma evolução tão grande, mas tão grande, que praticamente, quando você até põe uma lente dessas no olho, o cliente não sente. Naquela época, você colocava uma lente no cliente e ele chorava, 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 até acostumar com aquela sensibilidade. Aí, depois de alguns anos, entrou a gelatinose, e aí que começou toda a evolução, porque não era questão da gelatinose, é curvatura, são desenhos, é matéria-prima, são tamanhos de diâmetro diferentes, são córneas diferentes. Então, a lente, na verdade, ela tem que assentar na córnea, ela tem que, ela tem que ficar com filme lacrimal, vamos dizer assim, ela tem que ficar nadando na córnea, sem pegar, sem apertar, sem causar nada. E é assim que, na verdade, um paciente acostuma com uma lente. E a evolução foi muito grande, cada dia tem uma evolução maior, né, de matérias-primas que cada vez mais vão indo para frente com maior, uma hidratação maior. São muito, é um mercado que caminha muito, muito, muito mesmo. É pena que ainda os usuários no Brasil são poucos. Os usuários no Brasil é em torno de 3%, 4%, enquanto nos outros países são 8%, 9%, 10%. Mas isso eu acho que é um tempo ainda, que vai fazendo com que a pessoa se interesse pela lente e goste da lente, por uma acuidade visual melhor, por uma sensibilidade melhor também. E é isso. Por que que você acha que no Brasil ainda tem pouca adesão à lente, na sua opinião? Pois é, eu acho que é falta de propaganda. Não existe muita propaganda. Na verdade, o cliente ele se acaba se interessando pela lente quando ele vai ao oftalmologista, e o oftalmologista, pelo caso dele, acaba aconselhando ele a usar uma lente de contato, né? Não existe quase, você vê, a gente não vê quase propaganda de lentes de contato. Isso, no dia que aumentar a propaganda de lente, eu tenho a impressão que as pessoas se interessariam mais, ou conheceriam mais. Depois você veja também o seguinte: a lente de contato, a pessoa vê os seus amigos usando, é por intermédio de um amigo que ele acaba falando, puxa. E também o que vai muito na verdade, são as lentes especiais, que é aquelas pessoas que acabam enxergando, né? Mas hoje também, mesmo esses 3, 4% da população que usa, a maioria, 70%, são de casos de miopia normal, hipermetropia, miopia com astigmatismo normal, que são as lentes descartáveis, que são de boa qualidade, de bons fornecedores, e também meus concorrentes são bons também. Quais que foram as principais estratégias da World Vision, né, desde a sua fundação lá em 1994? Olha, exatamente, a principal estratégia era procurar lente para pacientes que não tinha à disposição. Então, exatamente aqueles casos de ceratocone. O que é o ceratocone? É um crescimento da córnea, que um dia chega até o transplante, e até isso a única coisa que faz é ele enxergar com lentes de contato. Então, a gente foi procurar realmente lentes especiais. Naquela época só existia a dura, não é? Quando a pessoa tem ceratocone ou uma miopia mais forte, ele tem normalmente uma córnea muito mais sensível. Então, às vezes, ele deixa de conseguir se adaptar com uma lente rígida por causa da córnea sensível. Então, ele precisava de uma gelatinose especial para justamente
corrigir todas as hemetropias que ele tinha na córnea. E hoje nós temos também as lentes esclerais. Só para você ter uma ideia, a lente escleral, que hoje são lentes que são maiores que a córnea, as primeiras lentes de contato não eram esclerais. E aí a tecnologia daquela época, por causa da matéria-prima, que era só de acrílico, aí foi diminuindo, 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 diminuindo o diâmetro para que desse maior oxigenação na córnea. Aí foi evoluindo a matéria-prima, que poderia fazer com diâmetros maiores, e aí desenhos diferenciados. E hoje também a lente escleral, ela volta assim, com uma qualidade de um desenho maravilhoso e matéria-prima maravilhosa, que também são para casos especiais. Mas, como eu estou falando, os 80% de pessoas de miopia, hipermetropia, multifocal, por exemplo, eu uso multifocal. Muitas vezes eu estou de óculos, mas eu estou de óculos porque hoje eu estou com catarata e eu preciso operar a minha catarata. Mas as lentes nossas multifocais são maravilhosas, você enxerga perto, meia distância, longe. Então, desde mais ou menos uns 4, até antes, a gente começou com as lentes multifocais e elas têm uma aceitação muito boa, muito, muito. Frida, eu queria saber o seguinte, né? Como que foi para você, né? E quais os principais obstáculos que você enfrentou como mulher dirigindo, né, uma empresa na década de 70? Foi muito difícil naquela época para você? Gente, eu vou te contar uma história. Quando eu resolvi fundar a World Vision, tinha um vendedor que falou assim para mim: olha, Orieta, se os médicos souberem que é você, que é a dona da World Vision, eles não vão fazer lente de contato com você, absolutamente. Eu falei, meu Deus, e agora? Então, o que eu fiz? Peguei meu esposo, meus estudos, meus projetos, e fui em todos os formadores de opinião. Porque se eu não fosse aceita no mercado, eu não adiantava entrar no mercado com uma fábrica de lentes de contato, que eu seria apodada logo do começo. Como você disse, primeiro como mulher e segundo técnica em lentes de contato, entendeu? E, na verdade, foi o contrário, eles me receberam tão bem, tão bem, tão bem, que eu, durante toda a minha trajetória, primeiro que eles falaram assim, olha, Urieta, eu fico feliz que no mercado uma pessoa que entende tão bem de lente está entrando numa fábrica de lente, né? E durante todos esses anos, eu quase nunca fiz propaganda da World Vision, porque os próprios médicos, como nossas lentes eram muito bem aceitas por eles e nos estudos deles, eles davam aula das nossas lentes. Então, eram os maiores propagandistas de lentes de contato, falando bem da nossa lente, o médico experimentando, comprovando, e é por isso que, na verdade, minha marca ficou uma marca tão boa, assim, bem falada, e você não vê ontem minha filha mesmo falando, mãe, eu estava olhando reclamações, reclame aqui, estávamos falando de uma outra fábrica de lente, e uma porção de reclamações, e a nossa ninguém fala nada, graças a Deus. 55 anos na profissão e a gente não tem isso. A gente teve outras dificuldades financeiras nesse inteirinho, mas, como nossa qualidade, nunca tivemos problema, graças a Deus. E E também como... eu fui sempre querida por eles, Sim. e também amo muito eles, porque eles são nossos médicos formadores de opinião, doutor Adamo, doutor Tadeu, doutor... Nossa, uma porção de médicos. Aí, eles são excelentes, é aquele naipe de lente, naipe de médicos maravilhosos, como eu dizia para você assim do meu avô. Hoje eles são melhores até do que naquela época, todo o conhecimento, toda a evolução que foram tendo na sua profissão. Então, a nossa classe médica, não só eles, mas toda a nossa classe médica, realmente é uma classe médica muito boa, é muito eletiva, graças a Deus. E foi muito difícil você conciliar essa vida de empresária, vida familiar. Olha, na verdade, eu adoro o que eu faço. Trabalho desde os meus 14 anos e adoro o que eu faço, adoro trabalhar.
Eu adoro trabalhar. Então, acho que a primeira coisa na vida, você tem que gostar daquilo que você faz, você tem que gostar da sua profissão, amar a sua profissão, né? E eu acho que, como você fala, naquela época, a mulher empresária não era fácil, mas eu acho que a partir do momento que você é uma pessoa sincera, que você mostra as suas qualidades e a pessoa acredita, porque a pessoa, quando na verdade é pura na sua profissão, ela só faz o bem e o parceiro conhece isso. E eu sempre fui aceita também como empresária também com eles, graças a Deus. Que bom. Bom, eu gostaria, para a gente já estar chegando ao finalzinho da nossa entrevista, que você deixasse uma mensagem, né, para os novos empreendedores, também para as mulheres empreendedoras, né, porque eu acho que você pode representá-las muito bem. Olha, primeiro vamos falar das mulheres empreendedoras. Gente, não desista, não desista. Dificuldades a gente tem todos os dias. Se cada dia você pula aquela dificuldade, você vai para outra, não tem problema, você vai levando, você vai resolvendo. E é aquilo que eu falei, sendo sempre verdadeira, nunca tentando passar perna em ninguém, é sempre sendo muito sincera naquilo que você faz. Posso. Olha, quantas vezes eu fiz coisas erradas, e aí, por exemplo, eu entreguei a lente certa porque eu esqueci de fazer o pedido. E quando eu ia falar com o médico, eu não ia inventar história nenhuma. Doutor, pelo amor de Deus, eu esqueci de fazer seu pedido, entendeu? Então, eu nunca menti para ninguém, qualquer coisa, em fabricação, etc, etc. Então, eu acho que a pessoa tem que ser primeiro pura, pura, para poder se apresentar e poder ir para frente. O nosso ramo, gente, nós precisamos muito de gente, de muitos técnicos, precisamos médicos fazem, né? Que o médico, na verdade, ele não pode propagar lente de contato. Então, por isso que também não pode, ele não pode ficar fazendo propaganda de lente, por isso que também não aumenta a, a quantidade de usuários. Para isso aumentar, precisa ser nós, técnicos, óticas especializadas, que, na verdade, para fazer lente de contato, você tem que ser especializado, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ir atrás de quem sabe para conhecer. Nós temos muitos técnicos bons, muitos, muitos. Hoje a gente também tem a, a nossa nova profissão ali de oh, meu Deus do céu, nossa profissão nova de olhos, de técnicos especializados, que estão aí lutando pelo lugar deles. E eu acho que cada um guarda o seu lugar a partir do momento de você conquistar mesmo. E ir, e façam propaganda, chamem, mostrem o que é melhor de vocês para a lente. Se a lente é boa para o cliente, vocês fazem. Se a lente não for boa para o cliente, não faz. Você tem que procurar ver a primeira coisa, o que é melhor para o meu cliente, o que ele precisa para enxergar. Na verdade, eu acho que é isso que a gente tem que falar para o público em geral, da entrevista que você está falando, não adianta ficar falando em coisas técnicas, de evolução, etc, etc e tal, que as pessoas não vão entender, mas elas têm que entender, sim, que as lentes de contato estão aí, e não só a World Vision, como seus concorrentes, Supervision, Bausch Lomb, Optolente, Solótica, todos eles também procuram fazer o melhor e lutando para realmente que o mercado cresça. E para o mercado crescer, nós precisamos fazer essa propaganda. Agora, deixa um abraço, né, uma mensagem para todos os leitores do portal e os seguidores do portal Fique de Olho. Olha, adorei vocês. Jornalistas maravilhosos, E nós simpáticas. a você. Ah, muito obrigada. E, eu gostaria de estar sempre em, em comunicação com vocês. De vocês, eu vi também toda aquela propaganda, né?
toda a reportagem que você fez ali daquela entrevista que eu fiz, você foi procurar supervísio, você foi procurar mais 2 pessoas especialistas, e é isso que a gente precisa. A gente precisa também muito do seu trabalho para você poder estar divulgando, porque a gente não tem jornalista ou reportagem realmente em lentes de contato. Eu espero contribuir bastante daqui para frente, não só eu, como todos os concorrentes, para que abra e que essa nossa profissão melhore não só a profissão, não é que melhore a profissão brasileira, nossa profissão está ótima, é que aumente a quantidade de pessoas técnicas Profissionais. especializadas em lentes, para que divulguem realmente e façam suas adaptações de lente.